Convido os irmãos para estar abrindo comigo em Gênesis, capítulo 45, o versículo 28. Gênesis 45, versículo 28. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Vamos estar lendo. E disse Israel: basta ainda viver meu filho José, eu irei e o verei antes que eu morra. Irmão, pode tomar o vosso assento. Irmão, Deus nunca pega a gente de surpresa. É uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, uma palavra que eu estou sempre meditando, mas Deus tem suas maneiras de trabalhar na vida de cada um de nós. Irmão, quando paramos para meditar sobre a vida de José, ele vai parecer com o mundo de nós aqui, onde Deus tem um plano, onde Deus faz uma promessa, onde Deus tem um caminho para nos levar. Mas Deus, Ele vai só te mostrar o início e o fim. Mas o processo, Deus guarda para Ele. Às vezes a promessa é até de grandes coisas, de você ser um empresário, de você ser usado por Deus pelas nações, mas a realidade que você está vivendo e o caminho que você vai começar a trilhar, parece que está tudo fora do controle de Deus. Mas a gente vamos ver aqui que, mesmo parecendo que está fora do controle de Deus, Deus está no controle de tudo. Isso aconteceu com a vida de José. José era um dos filhos que Jacó mais amava, porque era o seu caçula. Era aquele que ele olhava e falava assim: não, esse é o meu xodó, porque meus filhos já estão grandes, cada um já está procurando, o seu futuro, mas esse não, esse depende de mim para tudo. Jacó vai lá e dá uma túnica para o seu filho. Isso desperta nos seus irmãos uma inveja, e Deus já começa a revelar para José os mistérios que tinha com ele. Deus começa a dar visões e começa a dar sonho. Isso desperta nos seus irmãos que ciúme, inveja. E a gente vamos ver ao decorrer do caminho o que aconteceu. Seus próprios irmãos decidem o matar, mas a misericórdia de Deus, o projeto de Deus entra em cena, e os seus irmãos, no lugar de o matar, não o vende. Agora está sendo José levado ao Egito. Irmão, e aqui a gente começa a se colocar no texto, porque muitos de nós recebemos promessa da parte de Deus, e às vezes a gente se pergunta: Deus, será que essa promessa vai acontecer amanhã? Será que essa promessa vai acontecer hoje? Mas, irmão, parece que nós estamos indo para a contramão, parece que nós estamos indo diretamente para o Egito. Às vezes até perguntamos: Deus, eu não estou vendo o que está acontecendo? Deus, que promessa é essa que quanto mais eu caminho em tua direção, quanto mais eu estou sendo levado para o Egito? Irmão, e a gente vamos ver que mesmo a gente estando no Egito, quando nós estamos debaixo de uma promessa, faz parte do propósito de Deus, porque estamos debaixo de uma promessa. A gente vamos ver que o próprio José é comprado por uma comitiva. Essa comitiva chega no Egito, vende José para um homem chamado Potifar. Potifar pega José e coloca dentro da sua casa como escravo. E a própria Bíblia vai dizer que Deus era com José. E a gente vamos ver que quanto mais José trabalhava, aquilo que José colocava a mão,
aquilo que José se esforçava era diferente dos próprios servos de Potifar. A chegar a um ponto do próprio Potifar, vê em José algo sobrenatural. Uma confiança, um caráter. A gente vamos ver que o próprio Potifar coloca o governo da sua casa na mão de José. Mas o cenário lá no início era cenário de morte. Porque qual era o desejo dos irmãos de José? Dar um ponto final. O desejo dos irmãos de José é: o que vai ser do sonho de José? O que vai ser da promessa de Deus? O que vai ser daquilo que ele sonhava, que ele falava? Porque o próprio irmão de José vai dizer: lá vem o sonhador. Mas, irmão, quando nós estamos debaixo da promessa, às vezes a circunstância pode ser até ruim, às vezes o cenário pode ser até de morte, mas Deus sempre entra em cena, porque Ele tem promessa. Quem não lembra de Israel, saindo totalmente do Egito, chega diante do Mar Vermelho, lá está aquele obstáculo, tem que passar pelo mar. Logo atrás está vindo quem? Os soldados egípcios. Os israelitas começam a ficar todos atribulados, perguntando para Moisés: Moisés, e agora? Vamos ser pegos, eles vão nos engolir, eles vão nos matar. E Moisés vai perguntar para Deus: Senhor, e agora? E Deus vai falar para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Toca nessas águas. Porque qual era a promessa de Deus para Israel? Chegar em Canaã, chegar na terra prometida. Mas o cenário parecia que iria ser cenário de morte. Mas a promessa era para chegar na Canaã prometida. E a gente vamos ver que tudo aquilo que José colocava a mão, Deus dava graça. José se destacava. A chegar um ponto da própria mulher de Potifar ter um olhar acima de José. E aqui a gente vê o próprio Deus, irmão, antes de nos dar a vitória, Ele nos testar, Ele nos colocar à prova. E José foi colocado à prova. Deus permitiu José ser tentado, mas José mostrou para cada um de nós qual era o seu caráter e aonde estava firmado os seus pés. José vai falar: quero eu pecar não só contra o meu Deus, mas também contra o meu dono, contra o meu servo. Então José vai mostrar para mim e para você que no meio desse processo, eu e você temos que ser fiel a Deus, fiel à nossa liderança, fiel a cada um daqueles que Deus colocou sobre a nossa vida, porque nós temos uma promessa, nós vamos chegar lá. Talvez não vai ser de uma hora para outra. E aqui o Espírito Santo faz eu lembrar da promessa que eu recebi. Irmão, a primeira promessa que eu recebi da parte de Deus, eu ainda não estava caminhando com Cristo. E Deus olhou, e Deus usando a sua serva, Deus olhou para mim e falou assim: estou eu preparando o teu casamento. Tem algo muito grande contigo na palavra. Mas, irmão, eu não era cristão, mas a promessa foi feita. A promessa estava de pé. Aceitei Jesus. Pensei que essa promessa ia acontecer de uma hora para outra. Não. Se durou o quê? Por meio de uns 5 a 6 anos. Porque Deus estava me preparando para a promessa. Da mesma forma que Deus estava preparando José para tomar posse daquilo que Deus tinha para a vida de José. E pelo posicionamento de José obedecer somente a Deus, José agora parece que ele está descendo o degrau. Ele agora vai ser levado totalmente para o presídio, vai ser preso. Por quê? Porque está obedecendo a Deus, porque está sendo fiel a Deus. Irmão, e parece que quanto mais nós se posiciona, parece que quanto mais o diabo se levanta sobre a nossa vida. Mas receba essa palavra, irmão. Ninguém pode tocar em mim e em você, porque a própria Bíblia vai dizer, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra da Onipotência, descansará. Nós estamos debaixo de uma promessa.
Mas Deus permite a tentação vir. Deus permite as circunstâncias vir, porque Ele quer nos aprovar. E para nos aprovar, Ele tem que fazer a mesma coisa que fez com Abraão. Tem que nos provar até o último minuto para ver onde está o nosso coração. A gente vamos ver que José é levado ao presídio. José ali se destaca diante daquele carcereiro que está diante, tomando conta daqueles presos. Irmão, a gente vê mais uma vez Deus agindo na vida de José. Porque aquele carcereiro, ele confia e dá a prisão para o próprio José governar. E se a gente for ver mais adiante, o próprio José se tornou governador. E a gente já vai ver isso na vida de José, porque José, quando estava na casa de Potifar, Deus colocou José como governador. José está na prisão, mas a gente vamos ver que José não estava preso. Parecia estar preso, mas irmão, a gente vamos ver que José se torna governador na prisão. É só crente, irmão. É só o crente que crê nisso. Porque a gente vamos ver lá fora um mundo totalmente acorrentado e preso, aonde no pecado. E a gente também estamos inseridos nesse mundo, mas de nenhum de nós estamos presos, porque Cristo Jesus nos libertou. E José está num presídio, José está no cárcere, mas José não está preso. José está governando. Aquele carcereiro olhou para José: José, tu chega a ser melhor do que eu, José. José, toma posse, governa aí. E a gente vamos ver, irmão, que aonde Deus nos coloca, aonde Deus nos planta, sempre tem um propósito para cada um de nós. A gente vamos ver que ali junto com José, havia um copeiro e um padeiro. Mas José mal sabia que aquele copeiro e o padeiro ia ser aquele que Deus ia usar para colocar José onde Deus queria. A gente vamos ver que os dois tiveram um sonho. José, percebendo que aqueles dois estavam totalmente inquietos, José vai chegar para o padeiro e para o copeiro e vai fazer a pergunta do que está acontecendo. Irmão, e cada um vai contar o sonho. A gente vamos ver que José vai trazer a interpretação do sonho para os dois. E conforme José fez a interpretação, assim aconteceu. A gente vamos ver que o próprio José vai pedir para o copeiro, interceder por ele diante do rei. E aqui entra a nossa parte humana. Porque quando nós estamos debaixo de uma promessa, às vezes a gente quer ajudar a Deus. Mas Deus tem o seu tempo certo, a tua hora certa, tudo determinado para aquele tempo acontecer. Mas a gente sabemos da promessa, sabemos do que Deus quer cada um de nós, mas às vezes, irmão, cada um de nós queremos ajudar a Deus. Mas Deus a mostrou para José: José, tudo é no meu tempo. E Deus faz o próprio copeiro esquecer de José. Se passa um ano, se passa 2 anos, quando pensar que não, o próprio faraó tem um sonho. Irmão, e a gente vê mais uma vez Deus mexendo na terra para cumprir as promessas de Deus. Sabemos, irmão, que não é fácil esperar. Quantos que a gente não conhecemos que receberam promessa da parte de Deus, foram batizados com o Espírito Santo, mas antes de cumprir a promessa, abandonaram a Cristo, recuaram para trás. E hoje a gente vê muitos daqueles que a gente falava: não, se esse homem, se essa mulher, se esse jovem tivesse continuado caminhando com Cristo, hoje Deus estava realizando todas as promessas que prometeu para ele. Irmão, mas não é fácil. Imagine comigo José pensando no copeiro. Eu ajudei a ele, eu trouxe a interpretação para ele. E cadê esse homem que nem me visitar aqui no cárcere está vindo? Irmão, e tem hora que o nosso coração quer ficar angustiado. Deixa eu abrir meu coração para os irmãos.
Irmão, eu recebi a promessa de casamento, como eu falei. Aceitei Jesus. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E Deus trabalhando em mim. Eu falei para Deus, agora não quero casar mais não. Não quero casar mais não, não quero casar mais não. Irmão, mas Deus tinha o seu tempo certo de cumprir sua promessa. Mas só que a nós, ser humano, queremos que Deus cumpra de uma hora para outra. Mas Deus tem o seu tempo certo para isso. E isso faz eu pensar no próprio José. O José, ele tinha sonho, tinha visões, ajudava um, ajudava outro, mas cadê o próprio José sendo ajudado? Mas Deus prepara um cenário para onde Ele quer colocar cada um de nós. Às vezes aquela porta aberta que você está pedindo para Deus não abriu ainda, porque vai que lá na frente Deus está vendo que vai dar totalmente errado para você. E lá na frente vai que Deus vai abrir outra porta melhor. Então Deus sabe qual é o projeto que Ele tem para mim, o projeto que Ele tem para você. Às vezes eu quero tanto, mas Deus está vendo, filho, lá na frente isso vai trazer um grande prejuízo para a tua vida espiritual. Lá na frente vai te impedir de me buscar, de orar, e Deus, irmão, vai fechar a porta. E Deus não vai se comover com o meu choro, com minhas atitudes, de querer que Deus faça logo, porque Ele é pai, irmão. E Ele é um pai que Ele não mima filho. Ele educa, Ele ensina, Ele ama. Se for possível, irmão, Ele envia todos os seus anjos para nos guardar. Mas quando se trata de promessa, irmão, Deus vai nos moldar até nós estiver pronto para receber a nossa promessa. E assim foi com José. Quando aquele faraó, irmão, ele recebe aquele sonho. E quando ele recebe aquele sonho, ele tenta chamar todos os homens, adivinhadores, mestres, homens que faziam feitiçarias, e conta o sonho e pede a interpretação para cada um deles. E nenhum daqueles homens consegue trazer interpretações. E aquele copeiro que tinha esquecido de José está lhe servindo todos aqueles. Quando pensar que não, aquele copeiro tem a ousadia de falar para o rei: rei, olha, eu estava no cárcere, eu e o padeiro. Quando de repente tinha um moço lá, creio eu que ele é até hebreu. Então contei o meu sonho para ele e ele me trouxe a interpretação. E tudo aquilo que ele falou aconteceu. Irmão, o faraó não pensou 2 vezes. O faraó manda chamar José. Vão lá, veste José com as novas vestes, raspa os bigodes de José. José vem totalmente limpo para se apresentar diante de faraó. E quando o faraó vai contar do sonho, irmão, o próprio José vai mostrar para faraó que não é ele que faz nada, mas é o próprio Deus que revela aquilo que está no oculto e no escondido. A gente vamos ver que o próprio José traz a interpretação. E não só a interpretação, mas também, irmão, a explicação. Porque cada um de nós sabemos que quando Deus traz à tona aquilo que está em oculto, irmão, Deus não traz e não deixa você com dúvida. Deus também traz a instrução do que cada um de nós temos que fazer. Não creio que quando Deus traz alguma coisa em oculto, Ele deixa algumas dúvidas no meu e no seu coração. Quando Deus te dá um sonho daquilo que está acontecendo no oculto, Deus também traz a estratégia de que você vai fazer para aquilo que aconteceu no sonho ou naquela revelação, você trazer, né, uma prática para combater aquilo. Vamos dar um exemplo. Deus te dá sonho de demônios atacando a sua família. Você acorda. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? É orar. Mas Deus, em cima daquela oração, Deus vai te dar a estratégia. A estratégia pode ser orar mais, jejuar, ler a Bíblia,
chamar os seus irmãos, suas irmãs são de guerra, mulheres e homens que gostam de orar, porque Deus não vai te deixar com dúvida. Deus vai trazer não só a interpretação, mas também a aplicação para você colocar no seu dia a dia. E assim aconteceu na vida de José. José vai contar o sonho, vai trazer a interpretação, e quando José, irmão, acha que vai voltar para o cárcere, Deus começa a honrar a vida de José. Porque o próprio faraó, ele vai ver, não, se Deus te contou, se Deus te deu a interpretação do sonho, ainda te deu a aplicação do sonho, então não tem ninguém melhor do que você para assumir esse cargo de governador. E o próprio irmão faraó vai abrir um novo cargo que não existia no Egito, um cargo de governador. Então, abaixo de faraó, só José. O que José fizesse, irmão, estava feito, porque o próprio Deus, quando Ele quer me honrar e te honrar, irmão, se for possível, Ele mexe na estrutura da terra, mas eu e você seremos honrados. Você pode ser até o menor da casa, mas quando Deus quer te honrar, irmão, o inimigo pode fazer de tudo, mas Deus vai te honrar. E assim aconteceu com José. José agora é colocado como governador. A estratégia de Deus a mostrou para ele: José, vai vir 7 anos de grande bonança. 7 anos onde a terra do Egito vai produzir bastante. O que tu faz? Guarda. Vai guardando, faz estoque de tudo. Irmão, e assim José fez. Pensar que não, 7 anos de fome. Mas José, com a estratégia que Deus deu para ele, irmão, e aqui entra para mim e para você, irmão, nós temos que voltar a orar, porque Deus não mudou, Ele continua te dando uma estratégia. Não importa a luta que você esteja, não importa a direção que você está, Deus tem estratégia para mim e para você. Só basta nós ir lá na fonte buscar, porque Deus tem, irmão, estratégia para mim e para você. Não importa a guerra que você está travando, não importa o demônio que se levanta do inferno para atacar a tua família, a sua vida, Deus tem estratégia para mim e para você. Só precisamos o quê? Fechar a porta do quarto e orar ao Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto, irmão, Ele está ali para nos ouvir. E ao mesmo tempo nos dá estratégia para o que nós vamos de fazer hoje e amanhã. Irmão, e aí, nos desenvolver o que vai acontecendo, a gente vamos ver que lá na casa de Jacó, começa a faltar o alimento. Jacó agora vai pedir os seus filhos para que vá até o Egito buscar o alimento, porque Jacó ficou sabendo que no Egito tinha um alimento. Irmão, mas Jacó mal sabia que quem estava governando o Egito era o seu próprio filho. A gente vamos voltar um pouco atrás, a gente vamos ver que todas as vezes que o próprio José contava para Jacó os sonhos, irmão, Jacó não jogava fora, mas Jacó guardava. Jacó guardava. A gente vamos ver que um sonho que o próprio José teve, que vinha 7 estrelas e se curvava diante dele. Irmão, Jacó ali entendeu, Jacó falou assim: José, quer dizer que eu e seus irmãos vamos se curvar diante de ti? Ele vai chamar a atenção de José. E isso foi um dos motivos dos seus próprios irmãos o invejar ou ficar com raiva. Mas, irmão, até o inimigo, ele com raiva, querendo ou não, quando Deus quer usar, Deus usa até os próprios inimigos. Porque Deus usou os próprios irmãos de José, sem ele saber, para o destino que Deus queria levar José. Essa é a promessa, irmão. Quando nós temos uma promessa, parece que o cenário está totalmente complicado, está um caos, mas dentro desse cenário está a promessa. O que é impossível para mim e para você, irmão, para Deus não há impossível.
Quem não lembra de Ezequiel? No vale do Horto seco, os ossos, irmão, totalmente secos, não prestava totalmente para nada. Mas Ezequiel entendeu: Senhor, se tem uma promessa para Israel, Senhor, eu não profetizo, mas o Senhor sabe. Mas se o Senhor liberar uma palavra, então Deus vai falar assim: Ezequiel, profetiza. E conforme Ezequiel vai profetizando, irmão, a gente vamos ver que os próprios ossos vão voltando a viver, vão voltando a ser carne, vão voltando a se formar. Era Deus mostrando para Ezequiel: eu tenho promessa para a nação de Israel. Mas o cenário era totalmente, irmão, de destruição. Parecia que quem olhava para aqueles ossos, realmente quem olhava falava assim: não serve para nada. Mas quando tem uma promessa, irmão, isso faz eu lembrar que quando eu cheguei do norte, a minha mãe falou assim: filho, você foi levado por norte, briguei com seu pai, porque eu era criança, tinha uns 7 anos de idade, e o irmão ia ali, ela estava começando a ir para a igreja, e na igreja, Deus falou com ela: foi eu que levei, e no meu tempo certo eu vou trazer. Irmão, mas a intenção dela é colocar meu pai na justiça, porque para ela o que? Ele levou o meu filho sem me impedir, então foi uma afronta, vou colocar ele na justiça. Mas mal ela sabia que isso tudo era projeto de Deus. Fui levado por norte com meus 7 anos, com meus 14 anos eu voltei. Aí eu falo para cada um dos irmãos: vai que durante 7 anos eu estivesse aqui no Rio, vai que eu não tivesse me corrompido, talvez hoje nem estaria aqui para contar aquilo que Deus fez na minha vida. Não foi diferente na vida de José, porque José foi levado por Deus para o Egito. Deus escondeu José no Egito. Deus trabalhou na vida de José no Egito. E agora Deus vai realizar uma promessa na vida de José no Egito. Os irmãos de Jacó chegam no Egito. O José o conhece. E José começa a fazer perguntas sobre os pais. E ali José tem uma estratégia. José pede para que o filho mais novo venha ficar. Os irmãos de José voltam. O mais novo ficou. Aquela agonia toda, porque o pai já tinha para ele já tinha perdido José. E agora perdeu o filho mais novo. Vem a segunda vez ao Egito buscar mantimento. E ali o próprio José o revela o que aconteceu. O revela que ele era o próprio José, aquele que tinha sido vendido pelos seus próprios irmãos. Irmão, e ali o próprio José vai mostrar para os irmãos que ele era o homem totalmente sarado por Deus. Mas para que os irmãos venham entender, a promessa, irmão, ela está logo à nossa frente. Mas ao decorrer do caminho vai ter momento que Deus vai permitir alguém sempre nos enrolar pelas costas, vai nos permitir alguém nos tracar pedra, porque isso faz parte do processo, isso faz parte da promessa. Irmão, mas quando Deus nos coloca dentro da promessa, pode ficar tranquilo, porque Ele já nos coloca sarado, entendendo que a nossa batalha, a nossa luta, não é contra a carne e contra sangue. Nossa luta é contra a potestade, contra demônio. Essa é a nossa luta. E a gente vamos ver que o próprio irmão de José vai voltar para Canaã, chega lá, vai contar para o seu pai o que aconteceu. E agora os seus irmãos vão ter que revelar para o pai que o próprio José está vivo. Agora pensa comigo, como Jacó, aquele que já acreditava que o seu filho estava morto, agora está recebendo a notícia que o seu filho está vivo. Imagina a alegria que aquele homem teve. Irmão, eu não consigo imaginar a alegria que Jacó teve, mas eu consigo
olhar para Jacó e imaginar a alegria que ele estava. A gente vamos ver que, por muitas vezes, Jacó, quando recebeu a notícia que uma besta-feira tinha comido José, a Bíblia vai falar que Jacó se lamentava muitas vezes a Deus. Imagina Jacó por muitas vezes chegando diante de Deus e perguntando: Senhor, por que o Senhor permitiu uma besta comer meu filho? Senhor, qual é dos sonhos que tu deu para o meu filho? Deus, os projetos, as promessas, porque o Senhor permitiu tudo isso, Senhor? Mas mal Jacó sabia, irmão, que por trás disso tudo estava o Senhor. Mas por que Deus não revelou para Jacó, pelas vezes que Jacó orava para Deus, irmão, para que aquilo que Deus tinha para acontecer não fosse totalmente atrapalhado? Porque se Deus tivesse revelado para Jacó que José estava no Egito, irmão, Jacó tinha feito todo o esforço para ir para o Egito, para trazer seu filho de volta. E aquilo que Deus tinha determinado para José não iria acontecer. Por isso que muitas vezes nós estamos perguntando para Deus: Senhor, por que isso, por que aquilo? E Deus está em silêncio, irmão. Mas não é porque Deus está em silêncio que Ele não está trabalhando. Ele está trabalhando. Talvez eu e você não esteja vendo, mas Ele está trabalhando. E o trabalho dele é sempre para nos levar para o nosso propósito, para aquilo que Ele tem determinado para mim e para você. E agora, para terminar, e quando Jacó, irmão, recebe a notícia, ele fica tão feliz que ele vai dizer: basta somente eu ir e ver meu filho, antes que eu morra. Agora pensa comigo a alegria que Jacó teve. Aquele filho que ele já tinha dado como morto. Então, muitos de nós, às vezes já tem algum parente nosso, dado como morto para o pecado, morto para as trevas. Às vezes uma porta que você tanto quer, mas você está olhando e fala assim: não tem como abrir. Às vezes o seu marido não está caminhando com Cristo, você está olhando para ele e está falando assim: esse daqui não tem mais jeito. Irmão, mas assim como aconteceu com Jacó, qualquer momento pode acontecer com você. Você recebeu uma surpresa. Você recebeu daquele que estava morto, agora está vivo. Porque é assim que Deus faz. Deus é um Deus de surpresa. Ele me surpreende e também surpreende você. Quem era eu e quem era você? Jamais nós imaginávamos estar aqui diante da presença de Deus, ter o nosso nome escrito no livro da vida. E olha para nós aqui, olha para mim, olha para você. Deus é um Deus de surpresa. Quem nos vê lá fora vai falar assim: essa mulher, esse homem, eu conheci ele fora da igreja. E ali, irmão, cada um de nós estava morto para o pecado. Mas hoje nós estamos vivos para Cristo. Assim como o próprio Jacó, que pensou que José estava morto, mas José estava no processo de Deus. Agora recebeu a notícia que José estava vivo. E o coração dele se alegrou. Então, nessa noite, para terminar, que cada um de nós possa se apegar às promessas de Deus. Irmão, parece que está tudo morto, mas fica tranquilo, que só há um tempo certo, um momento certo, de Deus trazer a vida a tudo. E você só cantar o hino da vitória e dar o seu culto de ação de graça. Assim eu agradeço a minha rica e a oportunidade em nome de Jesus.